Watchmen, episódio 6 dessa primeira temporada, até agora, única temporada, a gente não sabe se a série vai continuar. Só lembrando, o seriado tá passando todos os domingos à noite na HBO, na HBO. E segunda, no mais tardar aí à noite, né, finalzinho do dia já, tem também a minha resenha do episódio aqui em questão, o episódio mais recente, comentando, teorizando, construindo aí a série enquanto ela vai acontecendo. Ou seja, esse vídeo aqui é lotado de spoilers, fique aqui apenas por sua conta e risco, está avisado. Em vez de sermos apresentados a mais um capítulo de Watchmen, a série muda e a vez da semana é dos Minutemen, ou mais precisamente, do Justiça Encapuzada e a sua origem. No episódio anterior eu falei que com aqueles acontecimentos lá, se tornou mais do que obrigação a leitura dos quadrinhos. E esse episódio justifica isso e eleva a uma quinta potência. Ele resolve um dos maiores mistérios que o Alan Moore criou lá nos quadrinhos, que é quem é o Justiça Encapuzada. E se faz muito relevante você ler os quadrinhos para entender o que são, quem são, o que é os Minutemen, o que eles representam. Mas, se você não tiver saco para ler o quadrinho, dá uma olhada no começo do filme do Zack Snyder que explica, faz um prólogo ali, que explica direitinho a origem dos Minutemen, o auge, depois a derrocada, ali está a mãe da Blake, está o comediante, está aí o Justiça, o Metrópole e por aí vai. Então é importante dar uma lida nos quadrinhos ou pelo menos assistir o começo do filme, o Watchmen aí do Zack Snyder. Só o começo mesmo, 15, 20 minutos no máximo. Temos então aí, como eu estava falando, as respostas para quem lê os quadrinhos, algumas respostas sobre a série, mas no todo essa origem talvez seja algo que vá ser útil mais para frente aqui no contexto do seriado. Não agora necessariamente. Não tivemos Ozymandias, né, pela primeira vez, pelo primeiro episódio não tivemos Ozymandias e praticamente o episódio se passa na nostalgia que a Angela tomou, né? Ou melhor, nas pílulas de nostalgia que pertencem aí ao avô dela, no caso o William Reeves, que é também a criança, isso é bem claro, a criança que inicia a temporada, né? Uma das primeiras cenas é com a criança aí se salvando e provavelmente o William é aí a peça mais importante desse tabuleiro que está se formando de maneira extremamente complicada, complexa e também devagarinho, né, no seu tempo. O episódio é um espetáculo de cinematografia, fotografia brilhante, montagem mais ainda. A montagem e a direção juntas simulam um plano longuíssimo, mas perceba, apenas simula, porque tem muitos cortes. Tem corte o episódio inteiro, mas todos os cortes são feitos em um raccord de contexto, ou seja, a câmera fica pairando, se movendo e nessa movimentação os cortes são feitos. A câmera voa, é livre, é viva, passa de um lado para o outro e usa ali o efeito de sonho, de devaneio, para colocar elementos em cena que façam tanto a passagem de tempo necessária para aquela história ser contada, como as transições espaciais dos personagens sem assim precisar de um corte visual, de um corte que dê para ver, né? Tudo é muito elegante, a música acompanhando o episódio inteiro e a mãe dele tocando muitas vezes em cena, a fotografia dela como ela é mais antiga, é vintage, como ele é mais recente, é preto e branco, apesar de ainda ser velho pra gente, né, ser antigo pra gente, mas enfim, tudo é elegante, a música, esse preto e branco, as transições, a calma do texto em explicar sem gritar, enfim, é muita elegância, é coisa muito bonita e sem dúvidas é um dos episódios de séries mais bonitos dos últimos anos, mesmo que não seja perfeitamente ligado à história central, mas sinceramente pouco importa. O Watchmen é isso, né? Ele traz elementos que estão ali pairando pela história, que estão acontecendo na história e jogam de vez em quando esses elementos aqui no protagonismo, isso faz parte de Watchmen. Existe aí até o Wikipedia, né, que é um Wikipedia contando ali muita coisa de The Walking Dead, não, de Watchmen, que teve aqui o personagem que constrói essa Wikipedia, que é o Pete, que aparece acho que uns 2, 3 episódios atrás. Mas gente, rapidinho, antes de continuar, deixa eu só fazer um pedido. Se você chegou até aqui, dá aquele joinha aqui embaixo para fortalecer o meu conteúdo aí no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. É bem rapidinho e dá para fazer enquanto assiste esse vídeo. E aí, se você não gostar, ao final é só tirar o like, é só se desinscrever. Aí você vai gostar, fica aqui, você vai curtir. Vamos lá voltar pro vídeo. Esqueça o Watchmen por um segundo e vamos olhar aí para as alegorias do episódio. Primeiro temos o Homem Preto entrando na polícia e tentando combater a Ku Klux Klan, que, por sua vez, domina ali uma parte da polícia. Aqui é uma suborganização da KKK, da KKK, a Ciclope,
referenciando aí a 7ª Cavalaria no 2019 daquela realidade. A 7ª Cavalaria é uma outra suborganização do futuro. Essa história se liga muito com o filme BlacKkKlansman, indicado ao Oscar. Em português ficou O Infiltrado na Clã, que é quando um homem negro entra para a polícia e aí passa a se infiltrar através de um homem branco e judeu na KKK, na Ku Klux Klan. O lance judeu, inclusive, é citado aqui, é referenciado no começo do episódio e mais do que nunca vale assistir esse filme para conectar a alegoria desse episódio com a realidade da época, ou pelo menos assista, ou melhor, escute lá a música do Ramones, KKK, Took My Baby Away. Temos mais, o homem negro precisa se pintar de branco para ser aceito como, ainda assim, um homem encapuzado. Olha que paradoxo. Não bastasse tudo estar escondido, ainda assim o rosto precisa ser, ou melhor, o olho precisa ser esbranquiçado, né? Coisa que acontece assim, normalmente, de maneira velada. Para ser aceito em certos meios, muitos pretos não podem ser tão preto assim. Talvez moreno, talvez cor de bombom, talvez pardo, mas jamais preto. Mesmo sabendo que, dependendo da época, a tonalidade de preto seria indiferente para você não sentar aonde você quisesse, no ônibus, no restaurante, ou defecar no banheiro que você achasse por bem defecar. O Oscar de 2009 teve até um documentário, um curta documentário, sobre um pouco dessa temática aqui do esbranquiçamento. Tá aqui na descrição o link, dá para assistir todinho, que é sobre o caso de um menino que sofria bullying por ser negro e começou a se maquiar, usar lente de contato azul e aí sendo aceito pelos brancos amigos, mas ao mesmo tempo também não sendo tão aceito, enfim, esse negócio todo. Aqui a referência é ao usar a lavagem cerebral com mensagens subliminares nos filmes feitos para a comunidade negra, ou pelo menos os filmes exibidos ali nos bairros negros. Mais tarde, na nossa realidade, e ali também, eu acredito, esses cinemas ali retratados naquele cenário foram responsáveis por popularizar os filmes Blaxploitation, filmes de negros para negros, fazendo aí uma espécie de organização mental nas crianças e até nos adultos que viam filmes apenas protagonizados por brancos e colocando negros em papéis ridículos, sempre ridículos e submissos. Fora os blackfaces, quando atores brancos ali pintavam a cara de tinta preta para representar de maneira jocosa os negros no cinema e na TV, o que denuncia, em partes, o clipe This Is America, do Childish Gambino. Inclusive o capuz, tem lá um personagem no clipe que aparece lá com o capuz e também tem uma referência aí da luta negra com relação a isso. Ainda seguindo nessa onda ali do cinema, um dos filmes que o William assistia quando criança referencia o Blaxploitation. É um xerife cowboy preto, uma mistura de Django do Tarantino com o Dolemite lá do Rudy Ray Moore, um dos grandes ases aí do cinema Blaxploitation. E sim, o William surta, voltando agora para o episódio em si, mata a todos envolvidos nessa situação ali da lavagem cerebral e a partir dali talvez os Minutemen comecem a decair, mas a gente não sabe ainda o que aconteceu de fato e talvez com relação à série nunca saibamos. O episódio ele faz um recorte, ora glorioso, ora desonroso, da origem ali de um herói e brinca com o que está acontecendo na série em si. Lá no flashback, um grupo foi formado e então começou a desgraça do Justiça Encapuzada. No 2019, de Watchmen, daquele cenário, a Angela começa a se aliar a outros heróis, mas agora tem um recado de que talvez deva seguir sozinha na sua luta, ou não, ou talvez ela deva liderar, ela quem deva ser a líder da situação em vez de ser liderada. Em uma das cenas, um jornaleiro lê a primeira edição da revista Action Comics, que apresenta aí o Superman. Lá no Superman é um bebê, o Clark, que cai do céu e depois vira símbolo da justiça e da esperança. William não caiu do céu, foi forjado diante do massacre de Tulsa, passa a ser símbolo da justiça, mas jamais da esperança, a qual ele mesmo perde ao passar da vida de heroísmo e, principalmente, ao se aliar com outros que não entendem tanto a sua causa assim. Finalmente, aí, para terminar o episódio, temos a Letruer acordando e salvando a Angela do coma. A droga é dela e ela também sabe como fazer, obviamente, os efeitos pararem. E aí vem um ponto. Quando passa a Angela deitada, recebendo ali, tipo como se fosse um soro, me lembra um frame que eu separei alguns vídeos atrás, falando da filha dela, da filha da Trey, que também está recebendo algum soro, alguma coisa assim, Será que também ela não está injetando a nostalgia na filha? Se sim, a pergunta seguinte é, pra quê?
né? Talvez aí sirva para deixar a filha sempre alinhada ali com os pensamentos da mãe, tanto que ela sempre recebe esse soro dormindo, aparentemente dormindo, né? Enfim, a filha ali alinhada com os pensamentos da mãe, os quais ainda não sabemos quais são de verdade, mas sabemos que se ligam com os pensamentos aí do William, que por sua vez se liga com os pensamentos do pai da Angela. Afinal, ela nasceu em Saigon e provavelmente a Thuy nasceu lá também em Saigon. É um emaranhado que precisa começar a se desfazer desde já, mas que acredito que acontecerá a partir do próximo episódio, ainda mais agora com as cartas perfeitamente colocadas à mesa. A gente precisa entender perfeitamente quem é a Thuy. Isso não está claro ainda e é muito importante para o seguir da série. Segunda-feira que vem eu volto com a análise do 9º episódio. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo aqui, nenhuma novidade. E a gente se vê na próxima. Tchau!